Muito bom dia, 11 horas 45 minutos, Jornal da Câmara desta segunda-feira começando. Hoje não recebemos candidatos que estão disputando as eleições, afinal de contas, hoje não tem reprise do Jornal da Câmara, mas estamos recebendo o Val Cevalho, que vai comentar com a gente os assuntos da sessão. A gente, além disso, vai ver o discurso da juíza Ponta Firme, a juíza eleitoral da cidade, tem também uma entrevista com ela, as notícias do esporte, tudo isso a partir de agora no Jornal da Câmara. Começando mais uma edição do Jornal da Câmara, volto a dizer, né? Hoje é segunda-feira, a gente não tem a reprise do jornal, porque hoje nós temos sessão ordinária a partir das 4 da tarde, a volta aqui já vai falar pra gente, mas a gente vai começar essa edição acompanhando uma coletiva, na verdade foi uma apresentação que a juíza eleitoral da cidade, a Ana Paula, deu na última sexta-feira. Val, o que a gente pode esperar dessa juíza pelo pouco que você viu dela aí? Boa tarde. Bom dia, né? Bom dia, Boni. Eu espero que muita firmeza. Nós temos visto já várias campanhas em Jaú, onde algumas vezes falta assim, um pouco de pulso firme para coibir certas coisas. E pelo tom que a juíza deu na última sexta-feira, tudo indica que será assim. Então, que os partidos políticos, os candidatos, a militância, coloque aí a barbinha de molho, que pode ser que tenhamos surpresas aí por parte da juíza. Na verdade, não foi nenhuma coletiva o que ela deu, né? Ela se apresentou aos presidentes de partidos, aos filiados, aos candidatos e à imprensa. A gente acompanha os melhores momentos dessa apresentação agora, vamos ver. Doutora Paula, juíza da 53ª Zona Eleitoral, deixando bem claro o rigor com que será fiscalizada a conduta dos partidos nessas eleições. E uma aliança aí entre a ética na campanha e uma eventual ética na administração, né? Como que a senhora avalia essa junção de condutas? Eu acho que isso é fundamental, né? Como vocês participaram da reunião, vocês puderam observar que eu acho que o nosso país já está clamando muito, né? Por respeito, ética, bom senso. Na verdade, a gente está precisando disso, né? A gente está precisando de uma mudança, de uma reviravolta. Vamos trabalhar decentemente. A gente teve até uma notícia recente da cassação de um senador, né? Que, ao que tudo indica, teria infringido determinadas regras e leis. Então, eu espero mesmo aqui em Jaú que a gente consiga ter uma campanha limpa, uma campanha adequada, uma campanha com rigor, uma campanha com comprometimento do magistrado, né, no meu caso, do Ministério Público, que justamente até o doutor Rogério é o promotor que trabalha comigo na Vara Civil, então a gente já tem um entrosamento muito bom. E a gente conta, efetivamente, com a ajuda, né, dos candidatos, dos partidos políticos, para que façam, efetivamente, uma campanha limpa. E isso, no meu entender, reflete na sua administração futura, né? Eu acho que o munícipe já está começando a entender isso, né? Que se houver uma campanha sem respeito, sem ética, ele vai ter um reflexo na conduta desse político durante a administração. É a primeira eleição pós-ficha limpa, né? Em virtude disso também não tem muita jurisprudência consolidada nesse sentido. O judiciário está preparado para abarcar essa nova realidade? Tá sim, realmente, né, é uma matéria bastante recente, bastante nova. Na verdade, nós não temos muitos candidatos em situação irregular aqui em Jaú, né? Muito pouco, pouquíssimos, quase nada, né? E a gente já tem algumas representações nesse sentido, né? Mas eu acredito que essa questão vai ser muito simples de ser superada, né? Eu acho que o mais complicado mesmo aqui em Jaú é conseguir controlar a campanha, né? A senhora disse desse contato com a população, de falar sempre com a população em relação à orientação. Como vai ser feito efetivamente isso pela Justiça Eleitoral aqui? Na verdade, assim, a gente não dispõe de mecanismo de uma
de estar sempre na mídia fazendo esse tipo de programa. Um programa, não seria bem um programa, de campanha, né? Mas sempre que a imprensa me procurar, ou mesmo eu vou atrás de vocês, conto com a ajuda, justamente, eu vou precisar muito, né, da mídia nesse aspecto, para a gente conseguir estar preparando esse eleitor para votar corretamente no dia, né? Eu acho que, às vezes, enquanto eleitora, eu sempre notei um pouco de falta disso por parte da autoridade judiciária, né? Sem denegrir a imagem de ninguém, com total respeito aos demais magistrados, mas essa é uma conduta que eu sempre gostei de ter. Então, em todas as cidades que eu presidi eleições, e já vão 17 anos presidindo eleições, eu sempre gostei de ter esse tipo de conduta. Na Barra Bonita sempre foi assim, eu contei muito com a ajuda dos jornais da Barra Bonita para a gente conseguir ter esse contato com a população. Eu consegui fazer boas eleições até hoje na minha vida e eu acredito que aqui não vai ser diferente. E eu conto com a ajuda de vocês. Foi mencionado aí um possível exagero nas representações. A senhora já tem percebido isso? Quer dizer, uma certa litigância excessiva por parte dos partidos ou ainda não? Está de acordo com o esperado? Não, está excessivo, né? A região, por exemplo, que são 3 cidades, eu estava conversando ontem com a juíza eleitoral, eles não tiveram nenhuma representação. Aqui eu já tive algumas, né? Eu já decidi, acredito que umas 2 ou 3, as decisões já foram até publicadas, todas improcedentes, e eram questões, ao meu ver, juridicamente, que realmente não comportavam uma procedência daquela representação. Entrar na questão do ataque, né? Um ataca o outro ataca o outro, e assim vamos. Nossa. Que é o que a gente espera coibir, justamente com essa reunião que fiz hoje, né? Muito bem, essa, portanto, é a doutora Paula Maria, juíza eleitoral aqui da cidade. Agora sim a gente vai ver a apresentação dela, ela falando com todo mundo, aí depois a gente comenta, vamos ver. Eu tomei posse agora na Justiça Eleitoral no último dia 25 de junho, e para encarar essa eleição aqui em Jaú. E eu já até tomei conhecimento que muita gente já virou o nariz quando ficou sabendo que eu substituiria o Dr. Guilherme. É claro, o Dr. Guilherme é extremamente bonzinho e eu sou extremamente ruinzinha. Eu acredito que um bom político, ele tem que ter, na minha visão, conter em si 3 palavrinhas mágicas. Uma é educação, a outra é respeito e a outra é ética, né? Eu não acredito que um bom político desrespeite o seu adversário. Assim como eu não acredito que um bom político também não pode atuar sem ética e sem compromisso. Então, eu espero que a gente tenha uma eleição tranquila aqui em Jaú, com propaganda de alto nível. Não chamei os senhores aqui para eu ficar falando isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Não tem essa necessidade, porque tem várias resoluções do TSE que são extremamente explicativas o que pode e o que não pode. Eu quero justamente pedir aos senhores que a gente consiga fazer uma eleição mais limpa. Seja com respeito ao candidato adversário, seja com respeito aos eleitores, aos cidadãos jauenses, seja com respeito ao meio ambiente, seja com respeito ao ouvido das pessoas. Vamos ver se a gente consegue respeitar o prédio do Fórum, que na eleição anterior não houve respeito nem ao prédio do Fórum e nem ao Hospital Amaral Carvalho, que fica aqui do lado. O eleitor não é surdo, gente. Ele sabe o que está acontecendo. Então, vamos respeitar, vamos ver se a gente consegue fazer uma eleição com respeito, vamos ver se a gente consegue fazer diferente dessa vez, né? Vamos ver se a gente consegue, no dia da eleição, andar de uma forma certinha, né? Vamos tentar também só movimentar o Poder Judiciário Eleitoral quando for uma questão relevante, né? Às vezes tem advogado querendo mostrar serviço. Eu só resolvi fazer essa eleição aqui em Jaú. A maioria dos meus colegas, nenhum dos meus colegas quis fazer, porque sabe que Jaú é um lugar complicado para se fazer eleição. Como que um político que não respeita campanha eleitoral vai respeitar a população depois? E outra, vou falar para vocês o seguinte, eu vou contar com o apoio dos jornais, das rádios, e vou
todo dia falar pro munícipe: não vote em quem desrespeita. Não vote em quem não tem ética. Então, essa é a minha mensagem para vocês. Pode até ser, e eu sei que vão fazer coisa errada. Pode até ser que a gente não pegue. Mas eu espero que, pelo menos, o eleitor nessa campanha, ele vai ser bem avisado. Por mim. Tá dado o recado, né, Val? Você viu que, bem. Pelo menos falando, a doutora foi firme. Pulso firme, quer dizer então que teve gente que já torceu o nariz? Ela disse que teve. E não foi Que bom. pouca. Que bom. E a gente espera realmente que tudo que ela falou aí, que ela coloque realmente em prática, porque a gente sabe que vai acontecer, né, algum possível desrespeito, isso acontece em toda eleição, e que esse ano possa ser realmente coibido aqui em Jaú. Tá certo. Ó, nós vamos falar sobre sessão já. A gente vai mostrar para vocês que ainda não viram durante a programação o nosso vídeo institucional da eleição. Mas vamos fazer o seguinte, vamos ver os resultados do esporte no final de semana. E na volta, o secretário da Saúde, doutor Abdal Latik, vai estar aqui no estúdio com a gente para falar sobre os casos da gripe A. E tem novidade, pelo menos boa para mim. Vamos ver o esporte. Pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians venceu o Náutico por 2-1. O Figueirense perdeu para o Atlético Mineiro 4-3. Já a Ponte Preta venceu o Coritiba por 4-1. Botafogo e Fluminense ficaram no empate, 1-1. Inter e Santos também empataram em 0-0. O Grêmio venceu o Cruzeiro por 3-1. O Flamengo venceu o Bahia por 2-1. O Vasco venceu o Atlético Goianiense por 1-0. Palmeiras e São Paulo ficaram no empate em 1-1. E o Sport venceu a Portuguesa por 2-1. Depois de todos esses jogos, a tabela do campeonato está assim. O Atlético Mineiro é o líder com 22 pontos, seguido pelo Vasco com 20. O Fluminense é o terceiro e tem 19 pontos. Botafogo, São Paulo e Internacional tem 16. Grêmio, Ponte Preta e Flamengo, 15 pontos. O Cruzeiro tem 14. Virando a tabela, o Sport tem 12, o Náutico tem 10 e o Santos 9. Corinthians, Portuguesa e Figueirense, 8 pontos. Abre a zona do rebaixamento Coritiba com 7 pontos e o Bahia também com 7 pontos. O Palmeiras, que continua na zona de rebaixamento, tem 6 pontos e o Atlético Goianiense, 2 pontos. Os corintianos estão todos felizes porque conseguiram sair da zona do rebaixamento, né? Uma hora acontece, pode voltar. Muito bem, voltando a falar sobre coisa séria, a gente está recebendo aqui o secretário da Saúde, doutor Abdal Latik. Doutor, bom dia, obrigado pela visita aqui no Jornal da Câmara, viu? Bom dia, os telespectadores de Jaú. Falar a princípio sobre a gripe A, né? Esse final de semana a gente viu aí, falando que o senhor podia falar, não podia falar, e às vezes a população fica alarmada com tudo isso. A gente está numa época de gripe, né? E agora temos a gripe A. A gente está com 2 casos confirmados na cidade, né, doutor? Não, um caso. Um caso. Um caso confirmado. E poder falar, eu posso falar. Eu tenho que falar só das coisas que são importantes para a população em relação à saúde. Então, eu tenho todo o prazer de estar aqui e poder falar sobre saúde. Então, com relação à gripe A, nós tivemos até agora 6 casos notificados. Notificação é quando o indivíduo vai ter uma suspeita, essa suspeita pode ou não se confirmar. De todos esses casos até o presente, um está confirmado, que está internado na Santa Casa de Jaú, não está passando muito bem ainda. Um segundo caso de uma senhora de 42 anos, já melhor, também não está confirmado, mas está notificado. Uma criança de 9 anos também foi internada, suspeita, está melhor, a criança já está no quarto, está bem, também não confirmado. Um caso no Amaral Carvalho, que a pessoa veio a falecer de uma doença, leucemia, e esse caso também não está confirmado. Segundo que conversamos com os médicos, foi conversado com os médicos do Amaral Carvalho, cuidava da pessoa, ela não morreu da gripe H1N1, da gripe A, não morreu disso. Mas ela poderia também estar com isso, porque ela estava com a imunidade baixa.
E um outro caso de um senhor de 2 córregos, então, da região, né, de 83 anos, que internou e veio a falecer praticamente no mesmo dia. Então, chegou de 2 córregos e não teve muito tempo de ser cuidado, mas também não confirmado. Nós não podemos dizer que ele teve um caso de H1N1. Então, na realidade, um caso ainda não é motivo, graças a Deus, para a gente se preocupar em termos de uma epidemia, porque ainda, graças a Deus, não existe epidemia. Inclusive, é o que o Ministério e a Secretaria Estadual está divulgando, não é uma epidemia. São poucos casos que têm acontecido, mas é preciso estar vigilante. Exatamente, alertar até a população. Né? Isso, São isso aqueles mesmo. cuidados básicos que todo mundo ficou sabendo na época em que surgiu a gripe do H1N1, né? A gripe conhecida como gripe A, né? Que vai desde higienizar as mãos sempre e tudo mais. Isso mesmo. Tem que lavar muito bem as mãos várias vezes ao dia. Isso, não ficar perto de pessoas que possivelmente estejam com tosse, mesmo que seja um resfriado comum. Quanto puder evitar, melhor. Não frequentar ambientes muito fechados, por exemplo, shopping, igrejas, um supermercado muito cheio. Estúdio de TV, né? Estúdio de TV, quando não tiver gente tossindo, até pode, né? Até podemos, sim. Mas, assim, evitar, assim, aglomerados é o ideal, né? Você lembra que na outra gripe que teve, foi suspensa até aulas, né? Porque era um quadro inicial, mas teve uma epidemia. Agora não existe epidemia. Daí o cuidado do Ministério da Saúde, juntamente com a Secretaria Estadual, de vacinar certos grupos de risco, e não toda a população, como foi feita da outra vez. Então é por isso que a gente aguarda também novas orientações sobre o que vamos fazer daqui para frente. Doutor, quando se fala em casos de gripe A, no caso aqui, por exemplo, em Jaú, a população corre para a farmácia, para posto e tudo mais, para se automedicar. Como fazer isso? Não fazer. Isso é errado. Quer dizer, o correto é realmente a pessoa procurar um serviço médico. Seja um pouco demorado ou não, deve procurar o serviço médico, porque nós temos hoje em Jaú, a pessoa não precisa hoje ficar em Jaú sem atendimento. Às vezes as pessoas vão e reclamam, mas por que querem reclamar? Porque existe atendimento em Jaú. Às vezes não tem para ser atendido imediatamente. Jaú até é uma cidade que dá um fornecimento de profissionais muito maior do que outras cidades. É só vir buscar na região, em outros lugares do Brasil, para ver que Jaú tem atendimento médico e dos bons. Então, principalmente no começo da noite, agora a gente tem todos os trabalhadores, principalmente, eles têm todos os PA, os pronto atendimentos que eles podem buscar. Então não é motivo para não buscar e não se automedicar, não Mas, deve doutor, ser automedicado. Já é então, o caso, por exemplo, de teve esse caso em Jaú, mas já é o caso, a pessoa tem lá uma dor de cabeça, sai correndo para ir no pronto-socorro? Se a pessoa tem uma dor de cabeça, ela frequentemente tem a dor de cabeça, ela é igual às dores de cabeça que ela sempre teve. Se não tem nada diferente, então ela já está medicada, ela já tem orientação do seu médico para medicar, ela pode continuar. Agora, se ela tem uma febre, ela tem um quadro de falta de ar, que a gripe ela dá uma febre alta, febre alta de início súbito, diferente de um resfriado de uma gripe comum, de início súbito, uns 39 graus. A outra gripe não chega a 39 graus, mas 39, com falta de ar. Falta de ar intensa, forte, a gente chama de dispneia forte. Se tem essa falta de ar, se ela tem tremores, calafrios e alguns outros sinais, uma debilitação muito grande, é caso de procurar o médico, sim. Qualquer que seja resfriado, seja por gripe, ela tem que buscar. E a rede municipal, ela está preparada para um eventual surto que seja, com os medicamentos adequados, Tamiflu, por exemplo? Como que está isso? Ou não é caso de se preocupar? Não, nós não ainda? temos hoje, graças a Deus, em Jaú, por isso que a gente agradece a Deus, nós estamos em Jaú. Em Jaú nós temos uma rede de profissionais qualificados, eles notificam, a gente pede para notificar, nós não gostamos de subnotificar, porque é período eleitoral, não sei o que lá, não existe isso, a gente tem que notificar. Os médicos têm que notificar, eles são contratados, é pedido para que todos notifiquem, eles têm notificado. Graças a Deus nós estamos protegidos, porque houve uma campanha farta antigamente, essas pessoas, queiram ou não, que tomaram a vacina, elas estão parcialmente imunizadas.
praticamente bem imunizados, fora os grupos de risco, que sempre existe uma diminuição da imunidade. Então, nesses casos em que há uma diminuição da imunidade, precisa, quais são? As crianças até 2 anos, os adultos acima de 60 anos, as gestantes, as pessoas que têm contato muito na área de saúde, são os profissionais de saúde. Nós não temos população indígena no Brasil, mas a população indígena também, ela é importante, ela participar, porque a diminuição. Os grupos que as pessoas têm doenças crônicas, como por exemplo diabetes, pessoas que tomam tratamento de câncer, quimioterapia do Hospital Amaral Carvalho, por exemplo, diabéticos, neuropatas crônicos, asma crônica, todos esses casos crônicos, esses casos precisam de um cuidado especial, mesmo tendo tomado há anos atrás a vacina, como começou em 2009. Então, é para tomar cuidado sim, é para procurar. Já tem vacina para isso? Seria a pergunta então. Nós dependemos sempre do Ministério da Saúde com a Secretaria Estadual. A Secretaria Estadual de Saúde toma as condutas de vigilância epidemiológica e repassam para as cidades e nós estamos inseridos nisso. Quando existe um grupo grande assim de uma epidemia, uma suspeita de epidemia, então a própria vigilância estadual já vem direto para a cidade para a gente ajudar a conter essa epidemia. E nesse caso, lógico, são dadas as vacinas, são dados o Tamiflu, etc. Os casos necessários de Tamiflu, nós estamos aparelhados sim naqueles casos que são necessários. Não se pode usar Tamiflu à torta direita por qualquer resfriadinho. Mas quando existe uma suspeita, a Secretaria Estadual fornece o medicamento e tem fornecido. Qual o tempo entre a notificação e vir o resultado? Se é ou se não é? Às vezes demora 3 a 4 dias. Que já é bem menos do que antes, né? Que era de 15 a 30 dias. Isso daí. Demora, às vezes, um pouquinho para chegar. Então, às vezes, acontece da pessoa ter sarado e chegar ao resultado. Para que serve, então, informar? O tratamento já está sendo feito. Então, a gripe, a única coisa que nós temos para combater essa H1N1 é o Tamiflu, é a única coisa. E os cuidados especiais que são feitos em hospital quando necessita, às vezes, uma internação. Tem casos que, às vezes, pode ser até um H1N1 que passou desapercebido. Passou como resfriado comum, gripe comum, porque o estado da pessoa era muito bom, a imunidade dela era boa. Então, nesse caso, nem precisa, mas aí nós temos a notificação. Com a notificação, são traçadas estratégias para que haja o atendimento geral para a população. Então, por que é importante notificar? Porque se existe caso, mesmo que passaram batido, graças a Deus, sem complicar a vida da pessoa, serve para a gente ver que está em curso uma epidemia ou não. Então, nesse caso, as estratégias do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, elas já são aplicadas para aquela cidade ou região, ou geral, para aquele estado ou Brasil mesmo. Você vê que o Sul teve muito mais casos do que a gente, e casos, inclusive, com morte. Então, graças a Deus, nós não estamos tendo ainda acontecido isso, mas nós estamos também de vigilância. Então, nesse caso que o senhor falou de confirmação aqui em Jaú, que tipo de estratégia foi feito com parentes, vizinhos? Existiu algum tipo de coisa assim ou não é necessário? Os casos de um contato muito intenso, contágio, que é possível ter um contágio, esses casos são, sim, tratados ou, pelo menos, colocados em vigilância, em observação, para um menor sinal você tratar. Você não pode dar, às vezes, um remédio, por exemplo, um Tamiflu, para uma pessoa que, mesmo tendo tido contágio, ela não manifestou a doença. Se ela começar com uma coriza, uma febrinha, já se começa o tratamento. Você começando o tratamento instalando nessa pessoa que teve um contágio, por exemplo, sabe-se que aquela casa tinha um H1N1. Você tratando aquela casa, você contém ali. Agora, se tiver algum sinal. Porque tem pessoas que não vão ter sinal nenhum. O Tamiflu não pode ser usado à torta à direita porque ele causa resistência. Aí vai dar problema do dia que ela precisar tomar e ela não teve nada lá atrás, não funcionar direito, às vezes, o tratamento para ela. Então temos que ter cuidado. Doutor, então só para ficar claro, a cidade não precisa se preocupar, a Secretaria está fazendo o trabalho e é uma coisa contida e localizada. Graças a Deus é isso aí mesmo, Mônica. Certinho, é isso aí mesmo. Mas a gente não pode deixar de notificar. Porque o que acontece? Houve a vacinação, muitos adultos, principalmente os idosos, acharam que não devem tomar. E não é desse jeito, eles são um grupo de risco.
Eu também não gostaria, eu já estou com uma idade que eu preciso tomar. Os 60 já passou. Então, vamos tomar a vacina, é importante. Agora, se a estratégia do governo, por exemplo, agora, foi pedida, é notificado, nós pedimos, entramos em contato, qualquer caso da vigilância, nós entramos em contato imediatamente, seja sábado, domingo, qualquer horário de madrugada, inclusive, a gente entra em contato. Isso é notificação, isso é vigilância epidemiológica, isso é feito de rotina aqui em Jaú, não de agora, de anos e anos, a fio tem sido feito, porque isso é uma estratégia boa e importante para a saúde da população. Isso é feito. Se eles acharem que deva fazer um reforço de vacinação, por exemplo, nesses grupos que foram escolhidos agora, escolhidos não, que são de maior exposição e de maior risco, então é feito um tratamento, uma intensificação nesses grupos daqueles que não vacinaram. Se isso se estende como epidemia, isso é lógico, o Ministério traça uma outra estratégia com a Secretaria Estadual de Saúde e isso é aplicado imediatamente para a população. Por isso, fiquem tranquilos, graças a Deus, porque tanto a vigilância local como estadual está vendo com muito carinho todos os casos que estão acontecendo, não em Jaú, como no estado e no Brasil todo. Tá certo, doutor. Então, nada do pessoal em casa de ficar tomando remédio, mesmo porque tem remédio que é até contraindicado, Contraindicado. Né? Assim como no caso da dengue, tem remédio Isso que é daí. contraindicado, às vezes piora até. Pior. Né? Não é o caso de dengue agora, e graças a Deus já não teve um caso de dengue mas esse ano. Eu me referi ao Sim, exemplo de lógico, remédio, né? Você toma e não pode. Mas eu queria pegar mesmo o teu exemplo, porque isso é importante. Mesmo não tendo tido, a gente não pode ficar tomando, por exemplo, AS, melhoral infantil, anti-inflamatórios, à torta direita. Não pode medicar, às vezes, com esse medicamento, porque às vezes se tivesse uma dengue, se tiver um outro caso grave que esses remédios intervêm, aí é difícil. E às vezes o medicamento que o indivíduo toma em farmácia ou não, pode mascarar um pouquinho e agravar o quadro. Tá certo. E aí complica mesmo. Então todo mundo pode ficar tranquilo. Doutor, mudar de assunto, aproveitar a visita do senhor aqui, ó. O Veidson tá ali, ó, um pouquinho acima do peso. E mais os sedentários. É grupo de risco aqui. também. Então, não, é que assim, ó, aproveitar a presença do secretário da saúde. É que amanhã a gente vai começar a fazer academia. Parabéns. Condicionamento físico. Parabéns. Aí saber do senhor, aproveitando o condicionamento físico, a Secretaria da Saúde oferece há um tempo já aquele programa para quem deseja parar de fumar. Isso. Continua funcionando lá no CAPS? Continua funcionando, é só ir ao CAPS, é ali na Prudente de Moraes, quase esquina com a Quintino. É do lado do Bar do Célio. Isso, em frente àquele posto que tem lá Fregolente. o Fregolente, isso. É dando o nome. É importante, quer dizer, tem vontade, vai lá, se inscreva, porque são chamados e dado o treinamento e o tratamento. Isso a gente faz na rotina, um programa já feito há muitos anos. É em parceria com o governo federal. É em parceria com o governo estadual e federal. Uhum. Os dois governos fazem em conjunto. E funciona, viu? Porque eu fiz, parei, só voltei a fumar por falta de vergonha na cara. Mas vou parar de novo. Vou parar. Você é uma pessoa espetacular, Boni. Você precisa, porque nós precisamos de você. Então, aproveitar a presença do senhor para falar disso aí, porque tem muita gente que fala que quer, né, parar de fumar, às vezes acaba percebendo forçadamente que precisa parar de fumar e o quanto é importante. E é um serviço que tem aqui na cidade, tem, né? Na cidade. Só todo mundo, quem se interessar, o CAPS fica ali na Prudente de Moraes, como disse o doutor, ali na frente do posto Fregolente, do lado do Bar do Célio, ali não tem como se perder. Isso mesmo. É um prazer a gente poder estar servindo. Isso é um programa que nem todo país faz. O Brasil faz. O Brasil é até vanguarda nesses tipos de tratamento. Então, nós temos que aproveitar o que o país faz de bom. A gente, às vezes, mete a boca no governo, nisso, naquilo. Vê o que o país faz, tanto em nível federal, estadual, municipal, todos os lados. Corre. É importante, é de graça. É para tratar mesmo. Tá certo, doutor. Muito obrigado pela presença do senhor aqui no Jornal da Câmara. Viu? Estamos sempre à disposição. Nós também, Bruno. O que precisar é para a população, contem com a gente. Não descuidem dos cuidados gerais de tratamento. Hidratar bem, lavar bem as mãos, não participar de lugares onde tem muita gente com tosse. Tomar cuidado mesmo, se agasalhar bem é importante para poder não pegar uma doença. Muito obrigado. Essas horas aquele conselho da avó serve, né? Leva o agasalho. Pessoal, o Jornal da Câmara vai para um rápido intervalo. Na volta a gente vai antecipar os principais assuntos da sessão de hoje. É um instante só.
tenho andado menos. E meu corpo novo tá cansado feito um velho. E um verdadeiro fumante não se incomoda com fotos apelativas no verso de seu maço. Tudo está em volta de mim, mas não para mim. Eu não subo mais escadas. Só queria minha saúde de volta. O sorriso. A vida. Jornal da Câmara de volta agora para falar sobre a sessão, né? Afinal de contas, hoje, segunda-feira, temos sessão ordinária. Val, o que teremos na sessão de hoje, Val? Olha, Rodrigo, acho que tudo tranquilo. Aliás, depois daquele negócio do Corinthians, que o Beto armou aqui, aquela montagem do Corinthians, nunca mais repórter entra aqui no LCD, viu? É sempre aqui, ó. Tá? A gente entra aqui, inclusive, né? Parabéns aí aos corintianos, ganhamos mais uma, tudo mais. Mas a sessão da Câmara hoje, a partir das 4 horas, aparentemente tudo tranquilo. Temos 5 projetos na ordem do dia, não devem causar aí muita discussão. Primeiro projeto do vereador Lampião, o Carlos Lampião, e é um projeto que em algumas cidades já funciona, já é obrigação. Aqui em Jaú ainda não existe a obrigatoriedade das instituições financeiras e bancárias a terem lá os armários guarda-volume. Parece-me que só apenas duas instituições aqui em Jaú possuem, e esse projeto do vereador Lampião quer tornar isso obrigatório na cidade. Bom, por sinal, né? Principalmente mulher que vai lá com bolsas, nunca passa, sempre apita, então eu acho que é uma ideia legal. Também um outro projeto, esse da Prefeitura, do Poder Executivo, é para alterar o nome do FUS novamente. Até 2009, até fevereiro de 2009, era Fundo Social de Solidariedade. Em 2009, houve uma alteração para Fundo Social de Solidariedade, Desenvolvimento Social e Cultural de Jaú. Agora volta para Fundo Social de Solidariedade de Jaú. Tá, porque então, o Fundo Social de Solidariedade e Desenvolvimento, sei que lá, não funcionou. Agora, tem que voltar a ser antigo. Não sei, isso é uma orientação da FUCESP, então por conta disso volta essa nomenclatura tudo de novo. Só uma mudança de nome, no caso. Tá. Também uma outra alteração da Prefeitura, está vindo para o Poder Executivo, que é o que trata da criação do Conselho Municipal de Saúde. Na atual lei, os membros do Conselho Municipal de Saúde eles têm mandato de 2 anos. Pela nova lei que está entrando na Câmara hoje, esse mandato passa a ser de 3 anos renováveis, né, no caso por igual período, por mais 3. Então também é um outro projeto que entra hoje na sessão. Depois nós temos também um projeto assinado por 4 vereadores. Temos aí o Ademar Pereira da Silva, Atílio Durval Gasparotto, Paulo de Tarso e também o Ronaldo Formigão. Esse projeto talvez dê um pouquinho de discussão, já deu da outra vez, que altera a recém-aprovada Lei de Poluição Sonora. Por quê? Porque recentemente o pastor da igreja Brilho Celeste esteve na Câmara, usou a tribuna cidadã, dizendo que para os templos religiosos, para as igrejas, para a realização dos cultos e missas, o volume de decibéis estabelecido, no caso para a área residencial, entre 50 e 65, à noite só 50, e para a área industrial, comercial, de até 70 e à noite 65, isso é um horário, um volume incompatível com aquilo que as igrejas, que os templos se utilizam. Então, o projeto de hoje é para tornar isento, dizer que a lei não se aplica para os casos de missas, cultos e quaisquer manifestações religiosas realizadas em igrejas e templos religiosos. Digamos que é um projeto que vai causar discussão também, né? Porque, assim, quem gostou da lei anterior possivelmente não vai gostar muito dessa alteração, né? Principalmente quem tem igrejas, templos do lado da sua casa, mas isso é uma questão também que nós não temos a lei de zoneamento alterada ainda, então não dá para se ver muito, né? É mais um projeto. E temos um outro ainda, que é um projeto de decreto do Atílio Durval Gasparotto, que concede título de cidadão jauense a José Luiz dos Santos. Esse senhor tem 46 anos e, segundo a justificativa do Atílio,
por boa parte da sua vida aí, ele se dedicou a realizar cuidados, reparos em estradas municipais da região, muitas vezes de forma voluntária. Então, segundo o Atílio, ele mereceria aí um título de cidadão jauense. Esses são os 5 projetos que entram hoje para a sessão, sendo que nós temos também mais 4 que, por enquanto, estão em objeto de deliberação, mas pode ser que alguém acabe pedindo uma urgência e eles também entrem, né, para serem discutidos e votados. Vale lembrar, assim, que desses projetos que estão na casa em deliberação, um é do vereador Fernando Frederico de Almeida Júnior, e é assim, uma coisa que a gente já falou, que eles já discutiram bastante, que com essa lei de acesso à informação aprovada agora, qualquer pessoa tem direito de fazer o seu requerimento direto à prefeitura, à Câmara, às autarquias municipais. Então, ficaria desnecessário ler-se todos os requerimentos dos vereadores na Câmara e depois passar por uma aprovação, né? Já seria automático. Então, por essa mudança que o Frederico está propondo, isso passa a ser automático, no caso do presidente da casa, que já encaminharia aí para o órgão competente as informações referentes à administração municipal, à Câmara e às autarquias. Querendo ou não, até te interrompendo, vai dar uma certa agilidade Sim. na sessão. Para você que acompanha a sessão em casa, vai ser mais ou menos assim. Aquela primeira parte, ela vai ser mais rápida. Não vai ter a leitura individual de requerimento por requerimento. E aprovação, discussão de um a um. Exatamente. Ou seja, vai se tornar mais ágil, né? A sessão vai ser... Não é só encurtar o tempo, que essa não é a intenção. Os vereadores vão ter mais tempo para discutir outras coisas que não ficar lendo requerimentos. Então, e por esse projeto dele que entra na casa hoje também tem uma outra modificação, que os requerimentos, a partir de agora, teriam que ser feitos apenas 3 por vereador. Hoje não tem um limite, então que se passe a ser 3 por sessão. Mesmo porque se você fazer a conta do ano que vem, que são 17 vereadores, vezes 3 requerimentos cada um, já dão 51 requerimentos numa sessão só. Já pensou ler 51 requerimentos sendo lidos, 3 páginas em média cada então, um? por conta disso, tem essa alteração, então limitando o número de até 3 requerimentos por vereador. É um projeto que tem várias outras alterações no regimento interno da Câmara. Uma outra delas, que a gente já discutiu até, com relação às emendas, que as emendas aos projetos, elas têm que ser lidas e aprovadas ou rejeitadas antes do projeto em si. Porque hoje se aprova, se rejeita o projeto, depois vem a emenda. Então, que a partir de agora se aprove, se discuta a emenda, depois que seja votado o projeto já emendado ou não. Então, são várias alterações aí que o vereador Fernando Frederico está propondo. Por enquanto, tem objeto de deliberação, entra na casa. Por enquanto, ainda não tem pedido de urgência, mas pode ser que isso aconteça ainda, né? E aí temos outros projetos também de denominação de próprios públicos e tudo mais. Assim, nada assim que vá realmente, a gente acredita, causar alguma grande discussão na sessão. Então tá certo, Val. Muito obrigado e já fica aí o convite. Hoje, segunda-feira, 4 horas da tarde, tem a sessão ordinária. Obrigado, viu, Val? Até mais. Pessoal, uma ótima semana para todos nós. A gente volta a se encontrar amanhã, 11h30. Aliás, amanhã, dando sequência às entrevistas com os candidatos à Prefeitura Municipal, é a vez do atual prefeito e candidato à reeleição, Oswaldo Franceschi Júnior, do PV, né? A gente espera que ele esteja aqui para responder as perguntas que vocês podem enviar, inclusive, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo e-mail. Fiquem à vontade. A gente se encontra, então, na edição de amanhã do Jornal da Câmara. Uma ótima tarde. Tchau!